E aí pessoal, tudo bem? Professor Vade aqui de volta para a gente falar de um assunto que me é muito querido, me é muito caro, que é a literatura, que são as obras literárias e que é muito importante para você. Você que vai prestar FUVEST, Unicamp, VUNESP, você que vai prestar o UEL, o EM, o FPR, UFO, você que quer uma vaga numa das grandes universidades, saiba, você precisa estar atento aos livros, você precisa fazer as leituras. Então, já pedindo a você para curtir o vídeo, pedindo a você para se inscrever no canal, vamos falar agora sobre um assunto super importante, literatura e história. Gente, o que acontece? Contexto histórico. Muita gente, quando você for, se alguém aqui, não sei se alguém de repente resolve seguir o caminho das letras e estudar literatura no nível superior, você vai descobrir que literatura é um fenômeno linguístico. Literatura é o trabalho estético da palavra. E aí tem uma linha que aceita a relação da literatura com outras áreas do conhecimento, então, por exemplo, da literatura com a história, e tem outra que não, que entende a literatura apenas, como se fosse pouco, fenômeno linguístico. Para nós aqui, tudo que vier de informação é importante. Então, muitas vezes os alunos perguntam assim, às vezes os alunos se interessam, ou por curiosidade mesmo, a literatura que você estuda aí, que você estuda na universidade, é igual essa que a gente estuda na escola? Não. Não, isso é até muito engraçado, quando você vai para o curso de letras, muita gente entra no curso meio sem saber o que está acontecendo e fica esperando aparecer uma aula de trovadorismo, humanismo, classicismo, barroco, e isso raramente ou nunca, comigo nunca aconteceu. O que você tem são recortes históricos, são recortes de autores ou recortes temáticos. E esse estudo sequencial, esse estudo dessa cronologia, você vai ter que fazer sozinho. Só que para nós aqui, isso é uma ajuda absurdamente boa, absurdamente grande. Gente, olha só, você está perdido num universo, num mar, de muita informação, de muito sentido. O texto literário é muito denso. E aí, toda ajuda que vier é importante. Toda ajuda que vier vai trazer para você subsídios para melhorar a sua capacidade de interpretação, de leitura, de compreensão da obra. Então, falando agora especificamente de contextualização histórica, é importante você ter a medida em que isso vai ser relevante ou não. Eu explico. Você está lendo, por exemplo, vamos pegar agora das listas atuais, você está lendo Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Olhos d'Água é um livro contemporâneo, que está ligado a um contexto urbano, atual, um contexto que nos coloca em contato com um mundo cão, um mundo terrível, violento. Nesse caso, a contextualização ela é naturalmente feita por você, porque nós estamos falando de um livro do nosso tempo. Agora, você tem, por exemplo, eu dei aula desses livros agora recentemente, você tem lá O Seminarista, do Bernardo Guimarães, O Seminarista, do Bernardo Guimarães. Esse livro é um livro do romantismo brasileiro. Gente, essa informação é fundamental. O livro se passa no século XIX e toda a trama gira em torno de um rapaz que, mandado para o seminário pelo pai, um pai autoritário, acaba vivendo um drama terrível por conta de um amor impossível que se estabelece. O velho tema do amor impossível. Saber que esse livro é romântico é, assim, básico. Por quê? Porque o enredo todo gira em torno dessa visão patriarcal, desse patriarcalismo que domina as relações familiares no século XIX. Então, não saber isso, ou não considerar isso na sua leitura, vai fazer com que você se perca. Vamos supor que você está lendo Capitães da Areia,
do Jorge Amado. Capitães da Areia se passa em Salvador na década de 30. É um livro que traz no enredo a história de meninos que vivem em situação de rua e que têm que lutar muito, absurdamente, para sobreviver. Nós estamos falando de um Brasil que está se construindo naquele momento em cima da desigualdade social. Então, entender os anos 30, entender aquele período de profunda bipolarização, de uma luta de classes intensa, de uma construção cada vez maior do abismo social, é importantíssimo. Agora, você percebeu a diferença? Por quê? Como comparar o Capitães da Areia e o Seminarista sob esse aspecto? Aspecto da contextualização histórica. Para entender o Seminarista é fundamental. É fundamental entender o período porque trata-se do século XIX e do patriarcalismo que domina as relações familiares naquela época. Para entender o Capitães da Areia, talvez não seja tão fundamental assim. É importante, mas não fundamental. Para entender o Jorge Amado, talvez mais importante. Para entender os porquês do livro. Mas a leitura em si é um livro, infelizmente, né, gente, muito atual. Meninos vivendo em condição de rua, Salvador 1935, Salvador 2024. Mesma coisa. Então, é um livro, infelizmente, muito atual. Tem aspectos ligados à contextualização histórica, e aí, em termos de linguagem. Então, vou dar outro exemplo romântico que me ocorre aqui, que é importante. Você está lendo, por exemplo, Eurico o Presbítero, lá do Alexandre Herculano. Gente, é um livro que se passa no período medieval, num momento em que nem Portugal existe como Portugal. Ali é o reino dos godos. Você tem ali toda uma série de aspectos ligados à construção imagina, de um feudalismo ali que tá começando a apontar para o que viria a ser o reino de Portugal, que surgiria muito tempo depois. A luta entre cristãos e mouros, a igreja, a importância da igreja. Então, esses aspectos são aspectos históricos que, assim, são básicos. E se você não tiver esse conhecimento, você vai perder muito do livro. Um exemplo da lista da FUVEST, Marília de Dirceu. Não entender Marília de Dirceu no contexto do arcadismo e não entender o arcadismo no contexto da Inconfidência Mineira, no contexto do iluminismo, né, são questões que são fundamentais, que são básicas. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com essa, às vezes, não vou chamar de desleixo, mas às vezes uma desatenção. Uma desatenção que o aluno tem quando está estudando um autor, estudando uma obra. Pense no conjunto e pense no contexto. O contexto vai trazer só coisa boa para você, vai te ajudar. Sabe quando que ele pode trazer uma coisa ruim? Quando você pensa só nele. Aí não. Literatura falei no começo, fenômeno linguístico. Literatura é uma construção de palavras, de linguagem. E aí, se você não entender bem o que é essa linguagem, não entender bem a leitura, não tem contexto histórico que vai te salvar. No fim das contas, tudo é importante, né, gente? Tudo é importante. O que a gente estuda na escola é história da literatura. E, em sendo história da literatura, nada mais óbvio do que dizer que contexto histórico é importante. Beleza? Olha só, aproveita agora que eu parei um segundo aqui, ó, meu cérebro parou um segundo, e clica no sininho, curte o vídeo, se inscreve no canal e ajude a gente a poder produzir mais conteúdo. Estude a obra literária como conjunto. Leia o livro, entenda o autor, entenda a importância do autor no contexto literário da época, entenda a importância desse período literário para a história literária da língua portuguesa. Aprenda a
contextualizar. Isso vai fazer com que você tenha sucesso. Beleza? Então é isso. A gente fica por aqui nesse vídeo. E siga acompanhando muitos vídeos, muitas dicas importantes. Considere se inscrever na plataforma literaturaconvade.com.br. O link está na descrição do vídeo. E a gente segue aí com mais vídeos na sequência. Valeu? Beleza? Obrigado. Um abraço.